Para você que quer fazer um bowl de cerâmica, esse é o vídeo certo. Mesmo sem experiência, você vai ver que com a forma técnica, procedimento correto, e a orientação certa, que você vai encontrar aqui nesse vídeo, você vai conseguir fazer um bowl de maneira fácil, rápida, prático e eficiente, que vai te deixar uma peça muito linda. Então fica aqui comigo no canal. Eu sou Flávia Pircher, ceramista, trabalho e moro aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. E te desejo as boas-vindas. Esse vídeo nasceu da ideia de mostrar para os ceramistas aqui de Vinhedo como fazer um bowl de cerâmica, porque a futura Associação de Ceramistas aqui da cidade vai fazer um projeto muito legal de autoria do meu grande amigo Rogério Carvalho. Ele é um ceramista, professor, artista e idealizou o projeto Invernos de Barro, em que serão oferecidos aos visitantes de restaurantes parceiros a oportunidade de se deliciar no friozinho com um caldo delicioso num bowl lindo de cerâmica feito por nós. A pessoa aproveita o caldo e leva a peça de cerâmica embora. Uma experiência que valoriza tanto o fazer cerâmico quanto a gastronomia local. E é assim que nós acreditamos que a cerâmica, em parceria com outras áreas do conhecimento, vai se tornar cada vez mais valorizada. E nós batalhamos para isso. Então, pediram para fazer um vídeo para mostrar para os ceramistas que não têm tanta experiência assim, como fazer um bowl de cerâmica. Há várias maneiras de fazer e aqui eu vou te mostrar algumas delas. Espero que um desses caminhos seja o caminho que você escolha para fazer o seu bowl de cerâmica. Primeira coisa que você vai precisar é de argila, e essa argila tem que ser uma argila boa para cerâmica. Argila escolar não serve, tá certo? Tem vários produtores que fornecem argila, que na verdade seria uma massa cerâmica, que a partir da argila eles colocam outros materiais para dar características como cor, pintinhas, diferentes níveis de plasticidade, umidade. Então é legal você experimentar no começo algumas argilas que você goste, para ver qual você gosta. E se você tem dúvida em qual argila usar ou sobre onde encontrar os fornecedores, tem uma página no meu website em que se chama Conteúdos Exclusivos. Você clica, eu vou deixar o endereço aqui no descritivo e aqui embaixo também na legenda. Se cadastra, vai receber um e-mail com vários conteúdos exclusivos. Um deles é uma lista de fornecedores de materiais de cerâmica. E nele você vai encontrar vários fornecedores de massas cerâmicas e argilas. Então nós vamos pegar a argila e vamos sovar bem. O que é sovar? É amassar para você umedecer essa argila. A parte de dentro da argila geralmente é mais úmida e a parte de fora mais seca. Então a gente uniformiza essa umidade ao mesmo tempo que a gente alinha as partículas da argila, evitando empenamento, e também às vezes elimina algumas bolhas de ar que venham a aparecer. Então vamos lá. Eu escolhi uma argila preta, mas como eu te disse, você pode escolher a argila que você quiser. Eu vou amassar em cima de uma placa de gesso. Você pode usar uma placa de gesso, um pedaço de madeira que não esteja envernizado, uma tábua que está forrada com tecido, qualquer superfície que absorve a umidade. Aqui eu estou escolhendo uma placa de gesso que você está vendo que a argila ela está extremamente mole, ó, ela está muito molhada. Então não dá para trabalhar com a argila desse jeito. Por isso que eu estou amassando ela em cima da placa de gesso para a placa absorver toda a umidade da argila. Ó, continua amassando em cima do gesso até ela perder a umidade, parar de grudar na mão e parar de grudar na placa.
Inclusive eu troquei o gesso por um mais seco, tá? Ó, eu vou trocando aqui, que é para ele absorver mesmo toda a umidade da placa, porque quando a gente trabalha com argila muito mole, a chance da peça empenar é maior, porque ela tem mais água para perder, então ela se movimenta mais, que conforme ela vai perdendo a água, ela vai diminuindo de tamanho. Aí quanto mais ela se movimenta, maior a chance dela deformar, trincar. Então a gente trabalha com argila bem mais firme. E você vai fazer esse movimento aqui, ó, até ela parar de grudar na base e parar de grudar na tua mão. Depois que você amassou bem, você vai abrir. Primeira forma que eu vou te mostrar é abrindo uma placa. Abrir uma placa como se fosse assim, abrindo uma massa de pizza, tá? Se você não sabe abrir uma placa, tem esse vídeo aqui que ensina uma das maneiras. Há várias maneiras de abrir uma placa de cerâmica. Na plaqueira, com rolo de macarrão, com cano, com um batedor. Eu vou te mostrar aqui um link de um dos vídeos, e vai ficar no descritivo também, como eu ensino a abrir uma placa que não empena, que não fica toda torta. Eu vou dar várias referências de outros vídeos que você vai precisar para ter conhecimento. O objetivo não é ficar fazendo autopropaganda, não. O objetivo é que esse vídeo seja um vídeo rápido e útil, porque tem ceramistas que vão assistir o vídeo e que já vão saber como abrir placa, que vão saber já como calcular o tamanho da peça, então eles não precisam de toda essa informação repetida, senão o vídeo atual vai ficar gigante, porque o objetivo aqui é te ensinar várias maneiras de abrir um bowl. Se você é um ceramista que precisa dessas outras informações, aí você vai atrás da indicação que eu tô te dando aqui, de modo que esse vídeo fica rápido, fácil e gostoso de assistir para todo mundo, tá bom? Vou separar aqui o equivalente a 500 gramas de argila para ter um bowl, para já mais ou menos ter o tamanho do bowl. Pronto, 527, mais ou menos, não é exato. A placa que eu vou abrir vai ter 5 milímetros, perdão. Então, eu uso guias de madeira que dão a espessura. Eu vou começar pela guia de 7, que eu vou abaixando aos pouquinhos. Essa primeira maneira que eu vou abrir a placa é usando rolo de madeira e guias. Eu vou sempre girando aqui, mas os detalhes você pode assistir no vídeo como abrir placa aqui no YouTube. Agora, eu já dei a volta inteira com a guia de 7, eu vou virar. Sempre é importante virar para descolar do tecido e eu vou passar para a guia de 5. Como eu tô vendo que aqui ele não tá no formato redondo, eu vou começar por esse lado aqui para dar um formato redondo. Estou utilizando um tecido grosso, esse aqui é de lona de caminhão, pode ser um tecido de algodão, uma lonita, algo que permita que a sua argila expanda sem ficar grudando no tecido e sem o tecido ficar enrugando. Você abriu, chegou na medida que você queria de espessura, você vai passar um cartão plástico para compactar bem essa placa, alinhar as partículas e pressionar assim para baixo para verificar se não tem bolha. Se tiver bolha, ela aparece, ela levanta aqui na superfície. Vamos ver se aparece alguma aqui para mostrar para você. Deita bem o cartão, passa o cartão de um lado, vira para passar do outro também. E aí você vai usar uma guia, um molde, para recortar o círculo, se você quer um bowl circular. Esse aqui tá muito pequeno, dá para fazer um pouquinho maior ainda. O tamanho você vai determinar conforme a necessidade do tamanho de bowl que você precisa e a retração da argila. Como assim? Como eu te falei na hora da umidade, a argila tá úmida e ela vai secando, ela vai perdendo água e ela vai encolhendo. Então, durante o processo de secagem, a argila diminui. Depois, durante a queima,
são eliminados mais água e também eliminada matéria orgânica. A argila encolhe mais. Cada massa cerâmica tem um índice de retração. Você vai ver qual é o índice de retração para calcular o tamanho do bowl que você tem. Para esse projeto, nós precisamos fazer bowls de 12 a 15 centímetros de diâmetro. Então, conforme a porcentagem de retração da argila que você usa, você vai fazer um tamanho maior do que 12 a 15, para que depois que ele encolha, ele chega nesse tamanho. Para aprender a fazer esse cálculo, tem um vídeo que eu já gravei ensinando em detalhes. Para fazer esse bowl, eu vou usar o primeiro molde, um biscoito cerâmico. O biscoito cerâmico ele é legal porque é uma peça que está super porosa e absorve a umidade da argila. Então ela não gruda. Eu posso usar o biscoito cerâmico direto aqui, sem usar nenhum tipo de desmoldante. Eu simplesmente encosto a argila aqui, vou deixar uma para você ver, olha. Vou apoiar o molde de biscoito cerâmico aqui. Aonde encontra? Eu vendo biscoito cerâmico, mas tem outras lojas também que vendem biscoito cerâmico. Olha, moldes. Eu ponho a placa aqui em cima do biscoito. Eu vou simplesmente abaixando com maior cuidado e devagar. Não tenta abaixar de uma vez de um lado. Você vai abaixando de um lado, abaixa do outro, vai abaixando, olha, e vai modelando a argila com paciência. Vai girando, tá? A peça tá em cima de um torno que gira, aqui, olha. Então, eu vou girando e vou abaixando devagar e acomodando a argila sobre o molde de biscoito. Se você não quer eventuais ruguinhas que façam, você pode passar um cartão plástico e vai alisando as bordas até tirar as ruguinhas. Você pode deixar a lateral dele aqui, a borda dele, assim, ondulada, ou com uma faquinha. Você pode vir aqui e acertar a borda e deixá-la reta. Passo o dedo para tirar aqui na viva e pronto. Agora é só esperar o biscoito absorver a umidade da argila, ela vai endurecer e aí você desmolda. Nesse molde aqui, que o molde tá por dentro e a peça tá por fora, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Assim que você sentir que a argila já tá firme, você tem que desmoldar a peça. Porque se você não desmoldar, a argila começa a secar, ela diminui de tamanho, a peça não diminui de tamanho e começa a trincar todas as bordas. Como que você vai fazer o desmolde? Jamais puxe a peça, porque se ela ainda estiver um pouco mole, você entorta ela. Então eu vou te mostrar. Com um disco de madeira, você apoia e gira. E sempre puxa o molde. Se a hora que você puxar o molde ele sai com facilidade, é porque já estava pronto. Se ele estiver grudado, é só parar de forçar e ele vai continuar aqui. Depois que você já desmoldou, ela ainda tá meio mole. Segura com cuidado e dá uma leve batidinha para ela criar um fundo e não ficar sambando. Ó, já ficou retinha. Primeira peça de bowl. A segunda maneira também vai ser com uma placa, mas essa placa eu vou abrir de uma maneira diferente. Eu vou abrir com um batedor. Esse batedor aqui é do senhor Vicente, que faz ferramentas maravilhosas de madeira. Eu apoio a argila em cima de uma tábua de madeira e vou batendo para comprimir mesmo.
Chegou na espessura desejada, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar um cartão para ter certeza de alinhar as partículas, compactar bem a placa, ver se não tem bolhas. Cuidado no manuseio da placa, porque a maneira como você manuseia a argila pode ser o sucesso ou a infelicidade do seu bowl. A argila manuseada de forma incorreta faz com que a peça empene. Esse é um dos maiores problemas de empenamento da peça. Ó, apareceram bolhas aqui. Então, eu venho com uma ponta seca, que é uma agulhinha, furo a bolha como se fosse dar uma injeção, sempre na diagonal, e depois puxo para fechar a bolha, assim. Por que na diagonal? Porque se eu fizer na vertical, a hora que eu faço esse movimento para fechar, eu fecho só a superfície e mantenho a bolha lá. Se eu faço assim na diagonal, quando eu venho com o cartão com esse movimento, eu começo a empurrar a parte de baixo e empurro o ar para fora sem aprisioná-lo. Da mesma maneira, eu vou cortar e dessa vez eu vou utilizar um molde de gesso, que também é possível utilizar. O gesso também, ele absorve a umidade da argila, de modo que eu não preciso colocar nenhum tipo de desmoldante aqui, nem tecido, nem nada. Garante que o gesso esteja limpo de poeira, de argilas anteriores, passando uma esponja úmida. E lembrando que para este projeto aqui eu preciso de bowls no tamanho de 12 a 15 centímetros de diâmetro. Considerando a retração da argila como 20%, o bowl tem que ter, na medida inicial, entre 15 e 18, aqui ele tá com 18, então tá na medida certinha. Eu vou pegar a placa, vou posicionar aqui, e quando eu posiciono por dentro do molde, eu vou fazendo esse movimento aqui, ó, girando e empurrando. Aos poucos, também não é de uma vez, senão você fura a argila e rasga. Então eu vou acomodando a argila, ela vai criando babado, e devagar você vai tirando o babado dela, devagar. Tô usando também uma espessura de 5 milímetros. Quando ela entrou, é importante você levantar um pouquinho, ó, para o ar sair, senão você aprisiona o ar lá dentro, ó. Então, eu vou levantar e empurrar. Para esse movimento, você pode, inclusive, usar uma boneca. Isso daqui é uma meia com um saquinho plástico dentro cheio de areia. Eu levanto a lateral e empurro com a boneca. Agora, você vai... Se você não quiser o bowl com babado, porque pode ser uma opção de você querer com babado, mas se você não quiser, você vai empurrando devagar, aos poucos, sem empurrar de uma vez, porque se você empurrar de uma vez, conforme o tipo de argila, ela pode trincar. Então, vai empurrando devagarzinho. Aqui, por exemplo, tem um babado muito grande. Então, eu vou descolar do outro lado, vou empurrar um pouquinho aqui, vou distribuir esse babado. Pronto, tirei tudo. Venho com a boneca e bato bem para compactar essa argila num outro formato. Ainda posso vir, vou tirar aqui. Põe em cima de um torninho, olha, ficou até melhor para você ver. Posso vir com uma borrachinha, tá? E passo a borrachinha pela peça inteira, como se eu estivesse dizendo para ela, agora o seu formato não é mais uma placa reta, agora você é um bowl, para ela pegar bem o formato do molde onde eu tô. Quando eu faço esse movimento, você acaba afinando um pouco mais, então toma cuidado para não deixar muito fina, principalmente controlando a pressão nas bordas da peça, porque é bonito, peça fina, eu particularmente gosto muito, mas ela não pode ser fina demais, senão ela fica muito frágil e quebra à toa durante o uso. Pensar sempre
que peças utilitárias para alimento, elas têm que ter uma série de adequações, uma série de preocupações. Quinas vivas não são bem-vindas porque elas batem e lascam com muita facilidade. Então, as bordas sempre arredondadas. Você fazer uma boa compactação para essa peça não quebrar à toa. Ter uma espessura mínima para ela não ficar muito frágil durante o uso, a lavagem. Mas também não pode ser grossa demais para não ficar grosseira. E o esmalte que você usa sempre tem que ser um esmalte atóxico, um esmalte que não cause danos à saúde. Muito bem. Agora, nesse caso aqui, para ficar uma proposta diferente, eu vou deixar a borda assim irregular. Eu não vou deixar ela reta, que eu acho bonito também. Eu simplesmente vou passar o dedo aqui na lateral para arredondar a borda e vou deixar a borda dessa maneira aqui. Segundo bowl pronto. Vamos desenfornar o bowl que está no molde de gesso. Então, sempre para desenformar, eu coloco uma placa de madeira e giro. E eu tiro sempre o molde da peça, nunca a peça do molde, para não forçar. Se por um acaso, na hora de eu levantar, a peça não sair, é porque ela não está no ponto certo, então eu devolvo o molde. Agora, se eu fizer o contrário, se eu enfio a mão dentro do molde e tento puxar a peça e ela não está pronta, o que vai acontecer? Ela vai deformar. No molde de gesso é normal ficar essas fissuras aqui. Isso é normal acontecer. Então, a única coisa que você vai fazer é passar um cartão plástico. O cartão é maleável, então ele pode pegar o formato da peça e vai cobrir essas fissuras, só isso. Não precisa pôr água, não precisa pôr nada, porque ela não tá seca, esturricada, ó. Aqui, por exemplo, olha, tem uma linha, tá vendo? Que é a hora que a gente dobrou a argila. É só passar o cartão, sempre no sentido da diagonal em relação à linha, ó. Passei desse lado, agora eu passo do lado de cá. Por quê? Porque eu tô arrastando a argila daqui pra cá e daqui pra cá. Pode ser uma faquinha rígida. Pode ser uma esteca de madeira. Qualquer uma dessas ferramentas funcionam. E aí eu vou tampar as linhas, dar um acabamento ainda com a peça no ponto de couro intermediário, porque ela tá maleável, ela tá fácil de trabalhar, ó. E com isso eu vou tirando todas as marcas. Qualquer uma das ferramentas funciona. Veja que você gosta mais. O acabamento é muito importante, principalmente em peças que serão utilitárias, porque rugosidades, reentrâncias, elas acumulam restos de alimentos e dão uma impressão de que a peça não está apta também para receber alimento, né? Então, muito importante, peças rústicas não são sinônimo de peças mal acabadas. Essa aqui, por exemplo, eu vou deixar a borda dela irregular, mostrando uma coisa mais orgânica, mas isso não quer dizer que ela precisa ser mal acabada. Então, sempre passando na perpendicular em relação à linha, e aí eu arrasto a argila e cubro a linha, ó. Eu tô exercendo uma leve pressão, aqui tem uma linha, então eu venho na perpendicular, ó, de um lado, do outro, e tampo a linha. Aqui, cobri tudo. Agora eu vou dar aquela batidinha para a peça não ficar bamba. Posso até passar um cartão aqui, ó. Deixei ela
retinha. E a última coisa que eu vou fazer é cortar a borda. Também vou respeitar as curvas, só que eu vou fazer aquele movimento colocando a mão por dentro para dar um apoio. Para não ter perigo de forçar a peça e mudar o formato dela. Com a própria faquinha eu faço a compactação e vou deixar as rebarbas também, para quando a peça estiver mais seca, eu passo a esponjinha. Mais um bowl modelado e acabado. A próxima maneira de abrir o bowl, eu vou abrir com a mão. Vou fazer uma bolinha bem redondinha com ele, com a argila. E também vou montar uma placa, só que essa placa aqui, olha, eu vou abrir com a mão. Importante direcionar, seguro e jogo com direcionamento. A placa não pode fazer isso aqui, ela não pode se mexer, então eu direciono, seguro aqui e direciono. Conforme ela vai aumentando, ela vai grudando. Então eu levanto o tecido, porque a placa ela não pode fazer esse movimento de dobra. Isso aqui empena a peça. Quando ela chega em determinado diâmetro, eu vou abrir com a mão, compactando ela, para que ela tenha uma boa firmeza, uma boa compactação, para evitar empenamento. Sempre trabalhando em cima de uma superfície que absorve a umidade. Essa superfície pode ser um tecido grosso, pode ser uma placa de gesso, pode ser uma placa de madeira que não esteja nem envernizada e nem forrada com fórmica. Toda maneira de abertura de placa que é feita através de compactação e não estiramento é uma maneira eficiente no tocante a evitar empenamentos. Quando você percebe que a argila já está grudando no tecido, então tira para desgrudar, para ela escorrer pelo tecido. Se ela já fica mais difícil de escorrer, é porque ela já tá grudando. Então, você abre ela, tirando ela do tecido e desgrudando. Terminou de bater, você vai passar o cartão da mesma maneira que as outras. Se tiver bolha, estoura ela. O procedimento é o mesmo. Vou virar, lembrando que a maneira como você mexe com a argila, o manuseio, ele é muito importante para não ter uma placa com empena. Então você vê que em nenhum momento eu venho aqui e pego a argila dessa maneira. Eu viro ela para manter a placa o mais reta possível. Vou recortar. Vou te mostrar como usar como molde uma peça de cerâmica, no caso, ó, essa aqui é cerâmica. A mesma coisa vale para uma peça de vidro, de plástico.
Se você usar um desses materiais, o que vai acontecer com a argila? A argila, quando tá mole, ela gruda nesse material e não desgruda mais. E ele não absorve nada, nada, nada de umidade. Então, você não pode colocar a argila direto aqui, você tem que forrar. Eu gosto de usar um tecido de malha para forrar, ó, malha. Pode ser camiseta velha, lençol velho, esse aqui é um lençol, olha. Por que eu gosto da malha? Porque ela não deixa marca. Então, eu faço o seguinte, eu estico a malha em cima da peça. Essa aqui é grande porque eu uso para peça grande. Faço assim, uma xuxinha. E você pode amarrar aqui atrás com uma fita crepe, com um elástico, com o que você quiser. Só prender, tá? Ó. Então, o que acontece? Eu vou colocar a argila aqui, a malha não vai, ela vai estar bem esticadinha, ela não vai fazer ruga e não vai deixar a argila grudar na peça. Cerâmica, vidro, isopor, plástico, tudo eu forro com malha. Uma madeira, embaixo da argila, apoia a peça em cima, aqui, e você vai virar com a madeira, para não ter problema da sua peça deformar, para não ficar manuseando a argila de forma errada. Aqui, ó, retinha, tá certo? E agora, você vai ter o mesmo procedimento. Aos poucos, você vai acomodando a argila dentro do seu bowl. Levanta a lateral e empurra o meio. Levanta a lateral e empurra o meio, ó. Tá? Levanta a lateral, empurra o meio. Nunca empurra o meio sem levantar a lateral, porque senão você corre o risco de fazer um buraco aqui. Depois a mesma coisa, olha. Só que aqui tá mais fácil porque a própria malha já ajuda a argila a se acomodar. Se ele tá torto, é só você puxar a malha, ó. Pronto. Acertou. Vou apoiar aqui em cima de um torno só para facilitar, para eu poder girar ele e passar a borrachinha para compactar bem nesse formato. A malha, além de eu não deixar grudar, ela também ajuda a absorver um pouquinho da umidade. E é importante isso, porque essa parte que tá aqui dentro, ela tá em contato com o oxigênio, com o ar, ela vai perder umidade. E a parte que tá em contato com a... Se a borrachinha tiver assim suja, limpa ela, tá? Não deixa ela suja não, que ela marca toda a sua peça. A parte que tá em contato com a peça, sendo a peça de cerâmica, de vidro, de plástico ou de isopor, ela não absorve nada de umidade, então ela não seca. Ela vai secar dentro, não vai secar fora, a tendência a fazer isso aqui, é empenar. Então, a malha ajuda nesse sentido também. Tem outros desmoldantes, por exemplo, WD, manteiga, óleo, farinha, mas eles também só vão ajudar na questão de desgrudar, eles não vão ajudar na questão de absorver a umidade, por isso que eu prefiro o tecido, além de que eu não preciso ficar lavando a peça, o molde, com detergente, com coisa assim, porque se você passar óleo, WD, manteiga, você vai ter que ficar lavando tudo isso, certo? Muito bem. Então, compactei bem. Agora, esse aqui eu vou te mostrar como é que eu faço se eu quero cortar, tá? Se eu quiser cortar, eu apoio a faca aqui e vou girando. Com isso, eu vou ter uma altura uniforme.
Vou deixar secar. Terceiro bowl modelado. Agora vamos desenformar o bowl que foi feito no molde de cerâmica. Mesmo princípio, nada de diferente. Virei. Nesse caso aqui, às vezes, a peça de argila ainda tá grudada no tecido, porque você lembra que molde de cerâmica, de isopor, de vidro, de plástico, ele não absorve, então a peça aqui ela fica, a argila fica mais úmida. Então o que a gente faz? A gente tira primeiro o tecido, para a peça manter o formato, não forçar, e depois puxa, aí ela sai com facilidade, tá? Eu não forço a argila para descolar do tecido, eu tiro sempre o molde da argila, o tecido da argila, nunca tiro a argila. Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento com cartão plástico, ou com a faca, ou com a esteca de madeira, para tirar possíveis linhas que tenham ficado aqui durante a modelagem, na hora que eu acomodei a argila. E essa peça aqui, ela ainda tá mole, por conta do molde não ter absorvido a umidade dela. Então, a parte de dentro, ela estava em contato com o ar, porque ela estava exposta. A parte de fora, não. Então, essa peça eu vou deixar, depois que eu fizer esse acabamento aqui do lado de fora, ó, eu vou deixá-la descansar um pouquinho nessa posição, em cima do disco, para que a parte de fora também entre em contato com o ar e seque da mesma maneira que a parte de dentro secou. Aqui, umas linhas bem na boca da peça, vou garantir de tirar todas essas linhas, e mesmo assim depois a gente ainda corta a boca. Pronto. Agora eu vou deixar ela descansar desse jeito e ela firmar mais um pouquinho para eu desvirar. Porque é o seguinte, o que acontece quando eu tenho esse formato arredondado, se a argila tá muito mole e eu já desviro ela estar mole significa que ela tem água. E a água deixa a argila pesada. Então ela abre e aí pode rachar a boca do bowl. Então espera um pouquinho. Próximo bowl, você vai pegar uma bolinha de argila. Todas essas daqui eu tô fazendo com a mesma quantidade, 500 gramas, tá? Deixa ela bem redondinha. E aí você vai fazer um pinch pot ou beliscão. Você vai colocar o dedo dentro da argila, empurra o dedo, aqui ó, empurrei o dedo, até você sentir que ele tá chegando perto aqui da sua mão, ok? Fez um buraco. O movimento que você vai fazer com a peça lá dentro é esse aqui, ó, como se você estivesse beliscando a argila. Então eu coloco o dedo, aperto, 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 assim, eu vou apertando. E vou girando, tá percebendo? A peça tá girando e eu tô apertando. E com isso, eu vou abrindo o buraco que tá aqui no meio. Aperto, aperto, sempre com esse movimento. Assim. Pode eventualmente rachar, dependendo da sua mão ser seca ou não, ser quente ou não, dependendo da argila estar mais seca ou mais úmida, do clima. Então, se rachar é muito simples. Você vai passar uma ferramenta de plástico ou uma esteca de madeira. Não passe água. Só fazer isso aqui, ó. Mais nada. E vamos apertar. Quando a parede tá um pouquinho mais fina, você vai sentir essa quina aqui, ó. Geralmente acumula argila aqui. Então, o polegar tá lá dentro, exatamente na quina. E aqui fora, eu tô com os dedos exatamente na quina, para apertar esse lugar, para tirar o acúmulo da argila daqui.
Olha lá, tirei o acúmulo. Você pode acomodar em cima de um torno de madeira, em cima de um disco de madeira, ou mesmo em cima de um pedaço de jornal dobrado. O importante é que você consiga girar a peça. Então, eu vou continuar apertando com o objetivo de afinar a parede, buscando sempre o quê? A uniformidade da espessura. Eu não posso apertar muito aqui e pouco aqui para não deixar aqui muito fino e aqui muito grosso. O objetivo do jornal ou da placa de madeira ou do torno é simplesmente apoiar a peça em cima de um local onde ela possa girar sem grudar na base onde está sendo modelada. Depois que ela alcança um diâmetro que está próximo daquilo que você quer, ela ainda está pesada e eu preciso ganhar altura. Então eu vou apoiar minha mão aqui atrás e vou puxar com o polegar para cima. Percebe como ela vai crescendo? Ó, ela vai crescer, vai subir a altura. Olha como ela já está mais alta aqui do que aqui. Eu preciso da mão aqui atrás para fazer uma contenção, para eu conseguir pressionar e ganhar na altura. Posso também colocar a mão por dentro e por fora eu pressiono, arrastando a argila de baixo para cima. Se ela abre demais e eu não quero ela muito aberta, eu seguro a beirada e empurro uma mão contra a outra. Seguro e empurro. Quando eu passo o cartão aqui fora, eu também pressiono e também ganho na altura. Eu carrego a argila aqui de baixo e puxo, aqui de baixo e puxo. Se por um acaso a sua argila começar a craquelar na borda, é só passar o cartão ou a esteca de madeira. Não coloque água, a água vai piorar a rachadura. Ela ainda tá bem mole, então você vai esperar ela endurecer um pouquinho para a gente fazer a próxima etapa do trabalho. Não tenta fazer agora, porque senão ela vai despencar. Então, deixa ela um pouquinho em contato com o ar aqui, que ela vai dar uma leve enrijecida e a gente vai continuar o trabalho. Agora, essa peça aqui que foi feita no pinte, no beliscão, ela tá grossa aqui embaixo, mas ela já tá um pouquinho mais firme, mas ainda tá um pouco úmida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou paletear ela para dar uma boa resistência. Ó, vou colocar ele aqui. Agora deu, ó, encaixou bem certinho aqui no fundo, tá? Por cima eu vou colocar um outro TNT, só para não grudar a ferramenta. Isso daqui é uma lixa de pé, sem a parte da lixa, só a parte da madeira. E eu vou bater aqui no fundo, que eu quero é afinar esse fundo antes que ele endureça e eu não consiga mais afinar ele. É só para você ver que se você não tem experiência de fazer o pinte e o seu fundo ficar assim grosso, não tem problema. Você consegue afinar dessa maneira,
quando ele ainda tá úmido. Não pode deixar ele enrijecer muito, porque na hora que enrijece muito, aí você não consegue afinar assim. Então eu tô batendo para ele pegar o formato do cogumelo aqui, ó. Vou tirar a ferramenta e vou sentir. Ah, já afinou bastante. Agora tá melhor. Vou sentir aqui, ó, como ela tá bem úmida ainda. Tá bem úmida. Vou afinar mais um pouquinho desse lado aqui. É bom você sentir com a mão. O paleteado original a gente faz assim, ó. Quando a peça secar mais, você vai ver. Eu vou fazer assim, mas como ela tá muito úmida ainda, pra não ter risco de grudar, eu tô colocando o tecido. Dá a volta inteira sempre. Porque quanto mais uniforme for a volta e a batida, mais uniforme vai ser a sua espessura. Esse paleteado, ele é legal, porque além dele afinar, ele dá uma boa compactação para a peça, e isso é ótimo. Pronto, agora sim. Consegui tirar o fundo grosso. Agora eu vou pegar esse mesmo cogumelo e vou colocando nas outras partes aqui, ó. Deixa eu sentir. Tá bem úmida mesmo. Vou mexendo ele aqui na peça, em diferentes posições. E com isso eu vou afinando a parede inteira. Vou te mostrar. Então, eu fiz o fundo, agora eu vou pôr o cogumelo aqui na quina, ó. Aqui na quina. Viro. E bato ele na quina. Agora eu venho pra outra quina aqui do lado. E assim eu vou fazendo a volta inteira. Olha lá, como consegui afinar e já arredondei bem. A parede eu vou deixar para afinar depois que ele estiver mais seco ainda, porque é uma tendência que o fundo, ele sempre seca mais devagar do que a parede. Então, como eu já afinei o fundo, ele vai secar, mas a parede acaba secando muito rápido, então eu evito de deixar ela muito fina. Agora eu vou deixar ele secar, quando ele estiver mais firme, perder essa mobilidade, eu continuo paleteando. Olha, então eu fiz ontem à noite, tava tão úmido que agora de manhã ela tá rígida, eu tô conseguindo pegar sem ela tá mole, tá? Então esse ponto é o ideal para fazer o paleteado. Eu vou colocar o cogumelo aqui dentro, assim, e do lado de fora eu vou batendo com o batedor. E com isso eu vou compactando a parede, tanto para deixar ela fina, uniforme, quanto também bem compacta. Isso é o que ajuda o bowl a não deformar. Eu estou usando aqui uma ferramenta adaptada para você ver que não precisa ter ferramentas super estruturadas e compradas especificamente em fornecedores de cerâmica. É uma lixa de pé. O cogumelo lá dentro é do Seu Vicente, mas nada que uma bola de madeira comprada na Leroy Merlin não funcione, porque eles vendem por pacotes. Claro que se você tiver a oportunidade de comprar ferramentas que são adequadas para isso, acaba
te dando um conforto anatômico, uma facilidade, né? Então, por exemplo, esse batedor aqui, que também é do Seu Vicente, ferramentas, ó, ele tem uma área maior e ele acaba facilitando o trabalho. Então, eu vou virando a peça, batendo, mas originalmente, nos povos latino-americanos, as etnias indígenas usavam pedras, seixos de rio, para fazer esse trabalho que é conhecido como modelagem por paleteado. Bater assim, olha, traz essa compactação e é o paletear. Se por acaso estiver rachadinho assim, você vem com uma ferramenta rígida, pode ser de metal, de plástico, um cartão plástico, uma madeira, e você vai passando assim, olha, para cobrir a trinca. Só isso. Não coloca água, tá? É normal que conforme você vai batendo, a argila vai amolecendo um pouco. Você está movimentando as partículas. Então, conforme vai aumentando a área já paleteada, você tem que tomar cuidado no manuseio, porque a peça vai amolecendo um pouco. Se marcou lá dentro, só você vem com uma borrachinha e tirar a marca. Vou pegar sobre o jornal, porque aí eu consigo virar a peça, ela não gruda na base, ó. Só passar a borrachinha, ela vai saindo toda a marca. Se ao fazer isso você perceber que a parede, por exemplo, ainda tá grossa, ou não tá uniforme, aqui, por exemplo, eu acho que ela poderia ficar um pouquinho mais fina. É só você colocar aqui do lado e bater. Eu vou esperar agora ela firmar mais uma vez, porque ó, ela amoleceu, né? Dependendo do tipo de argila, isso acontece mesmo, é normal. E quando ela firmar aí, eu vou dar acabamento na boca e pronto, o bowl vai estar finalizado. Esse bowl aqui, ó, já tá firme, tá? Não tá mais mole. Então, eu vou virar, dar acabamento aqui embaixo nele. Para isso, eu vou usar um cartão plástico normal, que eu só vou alisar aqui e tirar as marquinhas da emenda. Tirei as marcas, só isso. O objetivo é só tirar aquela marquinha aqui da emenda, se sobrou alguma ainda. Dou uma olhada geral nele, se ele tá bem na perspectiva certa, se não tá torto assim. Ó, tudo certinho. Agora eu vou ajeitar a boca. A boca eu vou deixar ela irregular. Então, eu só vou cortar porque às vezes pode acontecer de ter uma microfissura aqui na hora da modelagem, e essa microfissura ela pode aumentar a trinca no momento da secagem. Então, eu vou cortar, mas vou respeitar a geografia natural da boca da peça.
eu venho aqui, coloco a faca e conforme eu vou cortando por fora, eu apoio a mão por dentro para manter e preservar, proteger a modelagem para ele não ficar se mexendo muito. Então, eu vou cortar para eliminar as áreas mais altas, mais superficiais e tirar possíveis microtrincas. Depois, com a própria faquinha, eu passo ela para compactar bem a boca. E essas rebarbas que ficaram aqui, eu vou deixar, porque depois quando ela estiver bem seca, eu tiro isso muito fácil, só passando uma esponjinha assim, não preciso ficar mexendo nela agora, tá? Agora eu vou te mostrar como fazer o bow com acordelado ou cordão. O que é isso? A gente vai fazer várias cobrinhas e vamos subir o bow assim. Então a primeira coisa que você já amassou a argila, você vai tirar um pedacinho dela, vai fazer uma bolinha. E vamos amassar. Esse vai ser o pezinho do seu bowl. Tenta deixar o mais uniforme possível. Vou apoiar numa base de jornal. Coloco ele aqui. Passo o cartão, a borrachinha bem dura para ele compactar bem, para ele ficar bem lisinho, com a mesma espessura. Uso uma guia, qualquer coisa redonda que você tenha. Eu tenho esses moldes aqui de MDF, pode ser uma tampa de pote de plástico, uma tampa de Nescau, qualquer coisa que seja redonda que tenha circunferência, que vai ser a base do seu bowl. Deixo aqui do lado. Pego um pouco de argila e vou fazer uma cobrinha com ela. Não precisa ser uma cobrinha muito fina não, senão vai dar muito trabalho. O importante é que ela seja sempre uniforme. Então eu faço esse movimento aqui, abrindo, pressionando com a mesma, mantendo a mesma pressão. Ela tem uma uniformidade de espessura. Vou ranhurar. Coloco um pouquinho de água, pode ser água mágica, pode ser barbotina, que é argila líquida. Acomodo uma parte e vou empurrando. Sempre empurrando para frente, por quê? Porque se tiver bolha de ar aqui, eu empurro a bolha de ar. Chegou na junção. Corto na diagonal. Para as duas partes se encontrarem. Ranhuro. Molho bem pouquinho. E grudo. Agora, com o dedo, eu vou pressionar essa argila para baixo aqui. Pressiono bem para baixo, puxo bem.
Dou um bom acabamento aqui. E dou uma apertadinha para afinar essa parede. Essa é a minha base, ela tem que estar bem feita, bem colada. Se ela não estiver bem colada, se ela aprisionar a bolha, durante a secagem a peça pode trincar, porque a bolha procura um lugar para escapar, ou pior, durante a queima, ela pode trincar e ela abre descamando. Aqui, faço a mesma coisa, eu puxo a argila para baixo para fazer essa costura, ó. Costura bem, carrega a argila de cima para baixo. Bem carregadinho. E a costura desaparece. Vou fazer a próxima cobrinha. Sempre com esse movimento, abrindo. Controlando a pressão. Se você colocar muita pressão, você achata e ela fica achatada. Se acontecer isso, você dá uma batidinha nela para ela voltar a ficar redondinha. Por quê? Porque quando ela tá redondinha, você consegue rolar ela de um lado para o outro e aí fica mais fácil de você controlar a uniformidade para ela ter a mesma espessura. Porque essa espessura aqui, ela vai determinar a espessura da sua parede. Se ficar muito gorda num lugar, muito fino do outro, o que vai acontecer? A sua parede vai ficar gorda e magra, grossa e fina, e vai te dar muito trabalho para ter uma parede uniforme. Só que agora eu vou te mostrar uma outra coisa. A partir do primeiro, que já é a minha base, eu dou uma leve achatada nela. Achatei, certo? Quando eu faço esse movimento aqui, vou cortar, você vai ver. Ela fica assim, ó, parecendo um triângulo. Mais fina embaixo e mais grossa do outro lado. O lado mais grosso, eu vou virar ele para baixo. Ranhuro. Ranhuro o lado mais grosso. Molho aqui. É bem pouquinho, tá? Que molha, não pode molhar muito não. E posiciono da mesma maneira. Posiciono um lado e vou virando. Tudo igual. Cheguei aqui no encontro, faço o corte na diagonal. Ranhuro. E grudo. Se você molhar demais, a argila fica muito mole e a peça cai. Vou fazer o mesmo procedimento com o dedo, eu puxo a argila para baixo. Na circunferência inteira. Puxei do lado de dentro, puxo do lado de fora. Carregar a argila de cima para baixo é muito importante, porque você fecha e sela a costura. E é isso que vai dar estabilidade para a peça e também vai ajudar a evitar bolha de ar, vai ajudar a não descolar um cordão do outro. Agora você vai entender por que na hora de abrir eu parei de abrir um redondo e abrir um triângulo. Veja só. De novo eu vou pro cordão. Mantenho a uniformidade. Aperto. E uso a palma da minha mão para fazer um lado mais fino. Ranhuro.
E ranhuro também a base mais grossa. Isso. Sempre empurrando para não aprisionar a bolha de ar. Eu tinha aqui a peça, estava aqui a base mais fina para cima, eu ranhurei. O cordão novo, ranhurei a base mais grossa. Quando eu posicionei assim, o que aconteceu? Sobrou argila aqui. Eu carrego essa argila da base grossa para baixo, de um lado e do outro. Com isso, quando eu faço esse carregamento aqui, eu tenho a mesma espessura aqui. Porque onde estava fino, eu puxei a argila e tampou de um lado e do outro, e ela ficou toda com a mesma espessura. Se as duas tivessem redondas, a hora que eu grudo aqui, que eu puxo, eu fico com um dente aqui embaixo. Ela fica mais grossa. Quando eu coloco assim, fino e grosso, o que tá grosso vem para baixo, de um lado e do outro, ela abraça a parte de baixo e fica tudo com a mesma espessura. Depois que eu coloquei todas as cobrinhas, vou passar o cartão. Não estou me preocupando com a forma, eu estou me preocupando em uniformizar bem a parede, compactar essa parede, deixar toda a espessura por igual. E não vou afinar muito também, só vou fazer esse alisamento. Depois, quando ela estiver um pouquinho mais firme, eu ponho isso na forma. Então agora ela tá bem úmida, eu vou deixar ela firmar mais para eu terminar ela. Vou deixar ela ficar mais seca, mais firme. A argila tá mais firme, ela deu uma secada assim, olha. Então agora eu consigo, com o cartão mesmo, puxar melhor a argila daqui de baixo e deixar ela com a parede cada vez mais lisa. A parede também vai ficar mais uniforme, que eu consigo apertar ela um pouco mais sem a peça se mexer tanto. Então essa peça aqui do acordelado, ó, que a princípio parecia tão pequenininha, você vê como a gente vai puxando. Conforme eu vou sentindo se tem algum lugar que tá mais grosso, aperto mais o cartão. Vou deixando a parede cada vez mais uniforme. Essa puxada de cartão também, ela ajuda a dar uma boa compactada na parede, deixando ela bem firme, sabe? Daí por dentro também eu pego a borrachinha e dou uma alisada, sempre com a mão por fora, porque se eu aperto aqui dentro, tem que ter alguma coisa ali fora para fazer o contrabalanço.
Vou alisando aqui para ficar bem bonito, bem acabado. Passo o dedo assim no fundo para compactar bem o fundo e alisar, para ele dar um bom acabamento, porque agora no final da modelagem a gente já começa a trabalhar questões de acabamento mesmo. Agora tem que esperar ela endurecer mais para eu cortar a borda, porque se eu cortar a borda do jeito que tá, ela vai mexer na modelagem. Ela tem que estar firme e não fazer esse movimento para eu conseguir cortar a borda sem mudar o formato.